Olá pessoal, olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar sobre medidas estatísticas e vou trabalhar com alguns exemplos, mas esses exemplos aí eu vou utilizar o Excel e o R para não para fazer as tabelas de distribuição de frequência para calcular essas medidas aí, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então, antes de trabalhar com Excel e com R, só vamos nos lembrar então que nós trabalhamos com dois tipos de medidas, né, principais. Uma delas é a medida de posição. A medida de posição descreve em torno de quais medidas os dados ou os valores da sua variável se distribuem, em torno de quais valores, né? Então, entre eles a gente tem a média, a mediana, que é uma medida que divide sua amostra, né, os seus valores medidos ao meio, a moda, que é o valor de maior frequência observado, e temos ainda as separatrizes entre a principal são os quartis, que divide a sua amostra em quatro partes iguais, né? Então, o primeiro quartil deixa 25% abaixo, o segundo quartil é igual a mediana e o terceiro quartil 75% abaixo. Ok? Então vamos fazer alguns exemplos e calcular essas medidas utilizando o Excel e o R. Tá? Para quem não conhece o R é um software livre voltado à análise estatística, né? Então, vários métodos estatísticos você pode utilizar este software que é gratuito, né? E como é um software aberto, então tem várias ferramentas que são desenvolvidas e implementadas, né? Então vários pacotes você pode baixar lá no site aí do R Project, que eu vou passar depois para vocês, tá? No final da apresentação eu passo o endereço, né? Para quem quiser trabalhar com R. Então aqui, então além das medidas de posição, que temos as medidas de dispersão, que são as principais medidas para descrever a sua amostra, né? A medida de dispersão, ela vai descrever a dispersão ou a variabilidade dos dados em torno da média. A média é um valor central, só que a média ela não exprime, ela não informa essa variação. Então a gente precisa ter outras medidas para complementar a informação. Então, que são as medidas de dispersão. As principais medidas de dispersão é a variância e o desvio padrão, tá? Que também a gente vai fazer, né? O desvio padrão seria uma média dos desvios dos erros, tá? Seria uma média dos quadrados dos desvios, tá? Então vamos calcular essas medidas, né? Mas o que é mais utilizado é o desvio padrão, tá? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para a gente chegar no desvio padrão, a gente primeiro tem que calcular a variância, tá? Então vamos lá. Então vamos nesse primeiro exemplo. Então temos uma distribuição discreta, tá? Representar então a minha variável por x índice i, tá? O i é um índice, né? Então o primeiro valor, o x1 é 5, o x2 é 7, o x3 é 8 e assim por diante. E aqui a frequência absoluta é o número de vezes que esse determinado valor se encontra na amostra. Então o valor 5 encontra-se duas vezes, o valor 7 três vezes. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular as medidas de posição, as medidas de dispersão e fazer um gráfico utilizando o Excel. Então, vou sair daqui do módulo de apresentação e vamos lá para o Excel. Bem, aqui eu digitei, tá? A minha amostra. Então, a minha amostra aqui, ó, na primeira coluna, mostra que tem 16 elementos. Então, primeira coisa, vamos fazer a nossa tabela de distribuição de frequência. Então, aqui xi. Aqui eu vou digitar os valores, então eu tenho 5, 7, 8, 9 e 11. E aqui é o total. Aqui esse aí é só para colocar o número de observações, tá? Aqui eu sempre faço assim, insere, né? É só fazer algumas
Então tá aqui a nossa tabela, tá? Aqui a gente pode só fazer um... Então aqui a gente usa uma função, né? Lembrando que conta C, né? Para calcular a frequência. Então aqui a gente seleciona os dados digitados e o valor 5. Pronto, me retornou 2. Assim eu tenho que fazer para os demais, né? Então ali conta.c, daí aqui é do A1, 2 pontos até o A16. São as células que encontram-se os dados, né? Aqui é 7. Eu vou fazer o seguinte, de vez de digitar 7, eu vou digitar clicar na célula que contém o valor 7, que fica mais fácil. Agora aqui eu vou na aba aqui inferior à direita e é só puxar, né? Pronto. Aqui é só tá... Isso aqui eu vou... Apareceu ignorar erro. Pronto. Também aqui... Pronto. Tá ok? Pronto, tá feito. Então agora, só vou centralizar esse aqui, pronto. Então agora a gente aperta a soma aqui, auto-soma, que ele dá a soma inteira, aqui tem o 16 que fechou. Bem, para a gente fazer a média, então, eu vou fazer antes de calcular a média, eu vou fazer a frequência acumulada aqui, porque eu vou precisar para calcular a mediana, tá ok? Então, aqui tá? Então, lembrando que a frequência acumulada é a frequência acumulada anterior somada com a frequência absoluta aqui, né? Só que aqui eu tenho que fazer assim, deitar um sinal de mais, daí ele vai fazer a conta que eu quero. Aí, e aqui é só puxar, né? Isso, aqui fechou tudo, aqui não tem... Aqui só vou centralizar tudo, né? Eu gosto assim. Isso. Agora aqui, para calcular a média, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar o valor xi e multiplicar pela frequência absoluta. Então a gente pega aqui, simplesmente dá um sinal igual, asterisco, sinal igual, né? Só clicar, tem a soma. O resto, para cumprir a fórmula, é só pegar na aba direita embaixo e pronto. Aqui centraliza. Aqui eu vou dar um auto-soma, né? Para ele me somar todos os valores dessa coluna. Pronto. Então aqui a média aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vai ser esse valor aqui dividido pela soma das frequências absolutas, né? Que é o número de elementos que eu tenho na amostra. Então tá 806. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira que você pode fazer é o seguinte. Você pode usar a seguinte função, média, né? Depois seleciona aqui. E ele automaticamente calculou também o mesmo valor aqui, ó. Tá? Então você pode usar a função média usando os dados aqui digitados, né? Usar a função média ou fazer através da distribuição de frequência. Tá, é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer das duas formas. Então agora vamos para a mediana. A mediana, você pode fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que ver que a gente tem que primeiro saber se o total que eu tenho na amostra, né, o tamanho da minha amostra, ou o total de elementos que eu tenho na amostra, é um número par ou um número ímpar. No meu caso aqui é um número par. Então a mediana, nesse caso, como são dados discretos, então eu vou fazer a média dos valores centrais. Então como que eu faço isso? Eu vou pegar o 16 e dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então os elementos centrais é 8 e 9. Então eu vou aqui na tabela da distribuição
aqui na tabela da distribuição de frequência, na coluna da frequência acumulada, aqui na coluna da frequência acumulada, observar o primeiro valor maior do que 8, que é o 10. Então, o oitavo elemento e o nono elemento são iguais a 8, tá? Então, fazendo a média desses dois valores, dá 8. Então, no meu caso aqui, a mediana aqui, a mediana é igual a 8. Tá? A mediana é igual a 8. Tá? Aqui você pode também usar o Excel. Você pode fazer o seguinte, você clica aqui nessa função f de x e daí você vem aqui, ó, seleciona funções estatísticas, tá? E daí vamos procurar pela função mediana, né? É essa função aqui, ó, média, ó, retorna a mediana. Então vamos aplicar esta função. Então, se você não sabe, basta você ir lá na lista e verificar, né, qual a função que você tem que aplicar. Então aqui eu vou aplicar média, que é em relação à mediana. Aqui eu vou selecionar aqui todos os elementos, ele vai me retornar a mediana, que é o valor 8 que eu tinha encontrado. Aqui eu fiz pela tabela da distribuição de frequência, pegando o oitavo e o nono elemento, né, que são iguais a 8, fazendo a média desses dois elementos dá 8. Ou então, aplicando essa função média aqui, tá? O outro elemento de posição é a moda, né? Então você pode vir aqui, vamos aplicar a moda. A moda é o valor que tem maior frequência. Então, observando aqui na frequência absoluta, o que tem maior frequência é 8. Então a minha moda é 8. Também. Você pode usar uma função do Excel chamada modo, que ele vai te retornar o valor de maior frequência, né? Que tem maior valor, ou seja, a moda, né? Em relação aos dados ali. Então, aplicando aqui, também retornou o valor 8. Então, aqui, essa coluna eu apliquei as funções, tá? Então, média para calcular média, média para calcular mediana e modo para calcular moda, através dos meus dados. Ou então, você pode usar a tabela de distribuição de frequência e calcular pela tabela. Tem as duas maneiras de fazer. Bem, a variância também, né? A variância, você pode fazer o seguinte, a gente vai calcular aqui, para ficar mais fácil aqui, mais ágil, fazer da seguinte forma, vou ter que fazer duas colunas aqui para calcular a variância através da tabela de distribuição de frequência. Tá? Então aqui eu vou fazer xi ao quadrado vezes fi. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer fi vezes este valor aqui, só que este valor elevado ao quadrado, né? Aqui não precisa colocar parênteses, porque o que vale aqui é a ordem de precedência das operações. Então primeiro ele vai fazer a potenciação para depois fazer a multiplicação. Então não tem necessidade de colocar parênteses. Então feito isso, então tá aqui, eu preciso fazer mais esta coluna para poder calcular a variância. Daí para somar toda essa coluna aqui, eu vou em autossoma, que ele vai somar para mim. Pronto. Então agora aqui eu vou calcular a variância. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer... então aplicando a fórmula, né? Então vai ser, aplicando a fórmula da variância, vai ficar 1 dividido por 15, multiplicado. Tem que só tomar cuidado com os parênteses aqui. 8 menos. Porque se errar um parênteses, erra tudo, né? 16. Esse valor aqui, a gente leva ao quadrado. E fecha aqui.
Pronto. Deu esse valor aqui, 2,86. Bem, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, tá? Porque quando eu trabalho com variância, eu trabalho com o quadrado da diferença. Então, a minha unidade muda. Então, para permanecer na mesma unidade, para essa medida estar na mesma unidade que as medidas dos meus dados, a gente extrai a raiz quadrada, tá? Só por uma questão de fazer comparações, né? Então, aqui eu vou só colocar em formato de número, só para já centralizar também. Esses dois valores também eu vou colocar em forma umas 2 casas decimais, tá bom, né? Não, cancela isso. Só quero centralizar isso, pronto. Então tá aí, pessoal. Então no Excel é assim que faz, bem simples, tá? Então você pode... aqui eu posso, além de fazer dessa forma, estava me esquecendo, você pode usar as funções, tá? Então você clica aqui, ó, no FX, vai aparecer a caixa. Aqui eu já selecionei a categoria que eu quero, que é estatística. E daí aqui é uma série de listas. Bem, variância, você vai lá na letra V e você vai encontrar essa função aqui, var. Então ela vai retornar variância, tá? Daí tem um escrito aqui que explica mais ou menos como que faz. Então vamos clicar aqui. E aqui eu vou só selecionar essa linha que ela já vai retornar variância, tá? A outra caixa aqui você nem precisa se preocupar. Então, se você observar, foi retornado praticamente o mesmo valor. E aqui também tem uma função para você calcular o desvio padrão direto, né? Então aqui, o desvio padrão, você vem nesta, deixa eu ver, desvio médio, não é desvio médio, desvio padrão. É isso aqui, ó. Então vai retornar o desvio padrão, essa função aqui. Então aqui também você pode... Agora selecionar os dados, clica aqui, ele já vai te dar o desvio padrão direto, só vou colocar em formato de número. Então, ó, retornou os mesmos valores. Então você pode usar tanto pela tabela ou usar diretamente com os dados direto, ok? Então essa foi a parte do Excel. Agora vamos lá para o R, tá? O R eu já abri. Então, quando você abre o R, ele vai aparecer assim. Bem, aqui tem você pode limpar isso aqui, né? Você vai Clear Console, que ele vai limpar. Então, agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro criar a tabela da distribuição de frequência no R, no software R, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou digitar os valores de X. Então, eu vou criar um vetor lá. Então aqui os valores são, só para me lembrar aqui, são 5, 7 e 8. Sempre separe os elementos do vetor com vírgula, tá? 5, 7 e 8. Opa, aqui 5, 7 e 8, 9 e 11. 9 e 11. Pronto, criei um vetor. Aqui o F, eu vou chamar de... Não, eu vou chamar de F só. Eu vou digitar as respectivas frequências. Então é 2, 3, 5, 4, 5, 4, 2. E clico aqui. Tá, só para saber se está certo, vamos calcular a soma dos elementos desse vetor, o último vetor, deu 16, então está tudo certo. Então aqui eu vou criar um objeto chamado tabela, que ele vai ser um data frame. Data frame é um quadro de dados, tá? Ou seja, uma matriz com várias colunas e linhas, tá? Mas que pode ter uma coluna com um elemento categórico, né? Não só numérico como matriz. Tá? Então aqui criei, então agora a gente digita tabela, tá ali, ó. Eu tenho os meus dados aqui,
e tem as respectivas frequências. Bem, vamos fazer a coluna da frequência acumulada. Agora fica fácil. Então vamos chamar de FA esse objeto. Daí eu vou fazer a soma acumulada usando um comando. Pronto. Agora eu vou acrescentar. Então agora eu vou fazer o seguinte, tabela. Pronto, aí ó. Agora tem a coluna com as frequências acumuladas, ó. 2 com 3 dá 5, 5 com 5 mais 5, 10, 10 com mais 4 com mais 10, 14, 2 com mais 4, 16. Fechou. Vamos fazer a frequência relativa, né? Então, a frequência relativa, eu vou pegar as frequências absolutas, dividir pela soma das frequências acumuladas, né? Cada um. Eu já vou deixar em forma de porcentagem, tá? Então, já vou multiplicar por 100. Tudo já para deixar em forma de porcentagem. Agora eu venho em tabela, dou o comando C, tabela, F, pronto. Tá aí. Então aqui já está em forma de porcentagem, está completinha. Bem, para calcular ali a média, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho a tabela, isso aqui é só para fazer a tabela. Para calcular média, mediana, moda, essas coisas, eu tenho que entrar com os dados. Então aqui fica fácil porque eu sei o seguinte, né? Que olhando para minha tabela, que o elemento 5 aparece 5 vezes. Então eu vou botar esse comando aqui para ele repetir o elemento 5 duas vezes. Rep mais 7 vezes 3. Então, primeiro eu coloco o valor e depois eu coloco 8 vezes 5, rep 9, 4, 11, 2. Pronto, tenho a minha amostra aqui, né? Vamos só ver o comprimento desses dados para ver se eu tenho 16 aqui. Não, aqui não, aqui eu tenho que fazer a soma, né? Fazer a soma dos dados só para ver se fechou em 16. Ah, não, aqui não vai fechar em 16. Aqui eu tenho que ver pelo comprimento mesmo, né? Isso, deu 16, o comprimento deu 16. Eu tenho 16 valores aqui, é o que tinha na minha amostra aqui, 16. Né? Então tá. Então agora, feito isso, colocado meus dados aqui, isso aqui que eu fiz é a mesma coisa que você fez lá no Excel, só que aqui eu estou fazendo através de comandos, tá? Porque o R funciona através de comandos, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um summary e ele já vai me retornar, ó, o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, terceiro, tal, máximo. E para calcular a variável, só tá var, digite dados que ele já solta a variável. Desvio padrão, você tá SD, dados, ele já dá o desvio padrão. Então aqui, fazendo a mesma coisa que eu fiz no Excel, eu posso fazer aqui no R tranquilamente, tá? Aqui é um pouquinho mais chato, porque você tem que pegar bem os comandos, mas isso aí é só você ir utilizando, aplicando. Vamos fazer um gráfico aqui desses dados aqui. Não são os valores X. Não são os dados. Eu vou fazer. E me parecer várias colunas aí. Meio. Gráfico. Então aqui também eu posso fazer cole.
Aqui você vai ter que anotar com alguns parâmetros da função, tá? É que o R aqui funciona tudo através de funções. Eu tenho quantos valores ali? Eu tenho 5, então eu vou fazer de 3 até 8 aqui. As cores de cada coluna. O xlab são os valores de x. E ylab. Aí. Tá aí meu gráfico aí de colunas, tá aqui, ó. Então o R possibilita. Só você tem que saber bem os comandos, né? Então os comandos são esses aqui, ó. Ele já fez lá. Então os 5 elementos tem frequência 2, frequência absoluta 2, olhando para esse gráfico de coluna. O valor 7 tem frequência 3. O valor 8 tem frequência 4. O valor 9, não, o 8 frequência 5. Frequência 5, o valor 9 que tem frequência 4, frequência absoluta 4, o valor 11, frequência absoluta também 2, tá? Então a mesma coisa que eu faço, e no Excel também tá para fazer, tá? Tem um vídeo que eu faço o gráfico de colunas no Excel também tá para fazer, né? Eu não tinha feito lá, então vamos só desligar aqui, abaixar aqui. Eu posso fazer por aqui o gráfico de colunas, né? Então vamos inserir um gráfico, então. Só lembrar como que faz o gráfico. Então aqui você vai inserir. Esse Excel é de 2010, versão anterior, mas o processo é análogo. Primeiro eu tenho que selecionar as frequências aqui, isso. Primeiro você seleciona as frequências para depois ver qual tipo de gráfico você quer. Eu quero de colunas. Isso, olha, ele já selecionou para mim o gráfico de colunas. Vou apagar isso aqui, né? Não está ainda como eu quero, né? Porque você está vendo que os rótulos ele colocou na forma padrão 1, 2, 3, 4, 5 e aparece 5. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar, clicar com o botão direito, né? Selecionar dados aqui no Excel, daí você vem aqui em editar, daí eu só arrasto um pouco aqui, seleciona os dados que você quer para cada rótulo da coluna, que são esses aqui, tá ok que ele já mudou lá, olha, já mudou. Tá, e daí tem os outros layouts para você colocar título no eixo horizontal, na barra vertical no eixo vertical, título, daí tem outros layouts aqui que você pode mudar, tá? Então basicamente tá aqui, são esses aqui, tá? Para você fazer o gráfico de colunas no Excel, é bem simples também. No R também tá? Só que com R é por comandos e você tem que conhecer os parâmetros dos comandos, né? Das funções, né? Os parâmetros das funções, e daí você tem que praticando, estudando, e depois vai ficando cada vez mais fácil, tá? Como tudo na vida, né? A prática vai te levando à perfeição, né? Nunca chega, mas vai te levando lá, né? Mas você vai praticando. Então é isso, tá? Então essa foi o nosso primeiro exemplo. Então voltando lá no módulo de apresentação, então essa parte aqui foi... Eu coloco aqui, né? Isso. Foi esse exemplo para distribuição discreta. Então fizemos, tanto no R como no Excel, calculamos as medidas de posição, as medidas de dispersão e os gráficos de colunas. Bem, agora vamos fazer este outro exemplo aqui, tanto no Excel como no R. Então vamos lá no Excel primeiro. Então aqui, eu vou apagar tudo isso aqui, né? Agora eu não vou trabalhar com os dados diretamente, agora eu vou trabalhar diretamente com a tabela. Então eu vou montar a tabela aqui, né? Então meu primeiro intervalo é de 2 até 4. Eu costumo anotar por colchetes os intervalos, tá? Tem outras anotações aqui. 4. Depois 6. 8, depois, os vizinhos aí, se tiver algum barulho aí, porque é os vizinhos aí,
Vizinho. Vamos ver aqui, 8, 10, 10 e 12. Pronto. Então é bem fácil montar a tabela de distribuição de frequência no R, tá? Você digita as classes, tá ali. Aqui esse I é só um índice, lembrando, né? Só para dizer o número de valores ou os números de classes que você tem, tá? Simplesmente para isso. Então aqui a gente vai copiar em série, né? Os valores. Eu acho que tem 5 intervalos aqui. Vamos ver quanto tem. Tem 5. Então aqui eu vou colocar a frequência absoluta. Então aqui eu vou anotar a frequência de cada um. Então aqui é 2, 4, 2, 4, 7, 4, 7, 4 e 3. Né? Então aqui a gente coloca o total. Bem, aqui você vai em autossoma, né? Então ele já vai te somar essa coluna. Então eu tenho no total 20. Então vamos fazer a frequência acumulada aqui. Então aqui a frequência acumulada, o primeiro valor coincide, né? O segundo valor é este valor aqui, somado com esse valor aqui. Tem que colocar o sinal de mais, né? Para ficar certinho. Aqui agora é só puxar. Bem, aqui não tem valor nenhum para digitar. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte, para calcular a média, vocês sabem que a gente tem que fazer xi vezes fi. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar este valor aqui, multiplicar por... Ah, não. Eu tenho que calcular o ponto médio, né? Eu tenho que calcular o ponto médio primeiro. Então vamos calcular. Ponto médio aqui desse primeiro intervalo vai ser 2 com mais 4 dá 6, dividido por 2. É limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então tá 3. Aqui vai ser da mesma maneira, você soma os dois, vai dar e divide por 2. Tá 5, soma os limites, divide por 2, tá 7. E soma os limites inferior e superior, tá 18, dividido por 2, tá 9. E aqui vai dar 11. Tá? E aqui também não somo nada. Agora sim, agora eu vou fazer o xi vezes fi, né? Então eu vou pegar, sempre quando você for colocar qualquer função na célula do Excel, tem que ser sempre com sinal igual. Seleciona a célula, sinal de asterisco, vezes, multiplicou. Faz agora, faz com relação a todos. Depois seleciona aqui, clica em autossoma, que ele vai somar tudo aqui para você e acabou. Então a nossa média aqui já não tem como eu usar a função, porque os meus dados foram tudo tabelados. Então eu vou fazer o seguinte, vou pela definição. Esse valor dividido pelo número total de observações, que é 20. Deu 7,2. A mediana, eu vou ter que usar a fórmula aqui, não tem como. Mediana. Eu vou ter que usar a fórmula. Então só vou ajeitar um pouco aí. Então a fórmula é o seguinte, né? Então lembrando que na mediana, a primeira coisa tem que identificar a classe que contém a mediana. Então fazendo o total dividido por 2 aqui, deu 10. Então eu vou na frequência acumulada. O primeiro valor maior que 10 é 13. Então eu vou marcar aqui, é só para me lembrar qual classe que eu estou trabalhando. Né? Então aqui eu vou aplicar a fórmula. Então aplicando a fórmula da mediana aqui, né? Então a gente vai pegar o limite inferior dessa classe, que é 6, mais o 20 dividido por 2, que deu 10, menos a soma de todas as frequências anteriores à classe que contém a mediana, que no meu caso é 6. Multiplicado, né, pela amplitude, né, que é o limite superior menos o limite inferior, que no meu caso é 2, dividido pela frequência absoluta da classe, que aqui é 7. Então eu chego... Bem, eu vou só deixar bonitinho esse valor em forma de número, pronto.
terão valores bem próximos, né? E a moda também, eu vou ter que aplicar fórmula, né? Aplicar fórmula, né? Para moda, para o quartil, etc. Vou ter que aplicar moda. Eu vou ter que aplicar. Então, aqui no caso, para calcular a moda, a gente primeiro tem que identificar a classe que contém a classe com maior frequência vai ser a classe modal. Então, a classe modal aqui é essa classe aqui, que é o intervalo de 6 a 8, porque a maior frequência absoluta é 7, que já está marcado aqui. Então, vai ser o limite. Então, lembrando, então, a gente coloca o sinal de igualdade, então ali limite inferior é 6, mais. Tá? Eu tenho que fazer a diferença entre a classe modal e imediatamente anterior. 7 menos 4 está 3. Né? Daí aqui vai ficar 3, somado com a classe, a frequência absoluta da classe da mediana com a sua imediatamente posterior. Então eu faço a diferença das frequências absolutas. 7 menos 4 também está 3, aqui é 3. Também aqui deu 6,5. Porque... deixa eu ver... eu acho que tem que multiplicar ainda pela frequência. Isso, tem que multiplicar pela frequência. Na verdade deu 7, tá bom? Tá? Porque eu tenho que multiplicar pela frequência. Então aqui, aplicando as fórmulas lá, você vai aplicando essas fórmulas digitando no Excel, tá? E eu não tenho os dados aqui, eu não posso aplicar diretamente, tá? Então uma pequena diferença, se você tivesse os dados brutos e calculasse, iam estar valores bem próximos aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a variância também, né? Então a variância, para te facilitar aqui, você pode fazer o seguinte, vamos calcular, vamos pegar o xi menos a média elevado ao quadrado, né? Então essa soma que a gente vai fazer. Daí fica mais fácil aqui. Então aqui eu vou sinal de igual, calcula 3 menos 7,2 eleva ao quadrado. Tá? Daí aqui você pode copiar a fórmula para as outras células. E aqui você digita o autossoma. Pronto. Essa deu a sua variância, né? Acabou. Tá? Então, fazendo a variância, deu... não, ainda não é a variância, tá? Porque é a soma. Então, agora eu tenho que pegar 40,2 e dividir por 20. Dividindo por 20, tá? Esse valor aqui deu aproximadamente 2,01. Daí, para calcular o desvio padrão aqui, você faz o seguinte. Você pega aqui, sinal de igual, raiz, digita esse valor aqui. Aqui você faz o seguinte, você pega, deu 1,4. Então aqui a gente calculou o desvio padrão e a variância dessa forma, tá? Então só observando, então, ó, tô sempre fazendo dessa forma, aplicando... Bem, como que a gente faz isso lá no R, né? No R, a gente vai fazer o seguinte, primeiro vamos montar. Então, primeiro aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o console. Então, primeiro aqui eu vou digitar as classes, então eu vou fazer assim. Eu vou pegar, vou digitar a primeira classe. A primeira classe eu vou fazer de 2 até 4. Daí a outra classe é de 4 até 6, é sempre de 2 em 2, né? Depois a outra classe de 6 a 8. Depois de 8 a 10. E depois de 10 a 12. Pronto.
Aqui eu vou jogar as frequências, né? Então aqui agora eu vou observar as frequências. Então aqui vai ser 247, 247. Depois aqui 247, 43, 43. Pronto. Então agora a gente pode fazer a nossa tabela. Vamos fazer lá um Data Frame, né? Que é o quadro de dados, né? Então a primeira coluna vai ser as classes e a segunda coluna as frequências absolutas de cada classe. Bom, se a gente digitar, tá aí, ó. Então agora vamos fazer as frequências acumuladas. Agora ficou fácil de fazer. Então você vai com esse comando aqui, vai pegar, você faz a tabela, tá? Esse comando aqui. E você tem a coluna das frequências acumuladas. Daí agora falta fazer as frequências relativas. Então você vai pegar, vai fazer F dividido pela soma e depois multiplica por 100. Tá? Então aqui vai ficar a tabela. Pronto, aqui você tem a tabela da distribuição de frequência, tá? Então você tem as frequências absolutas de cada classe, frequência acumulada, tudo através de comandos, através do R, bem simples, tá? O que você tem que se acostumar é conhecer as funções e seus argumentos. Então, o resto aí é só praticar, né? A prática vai levando à perfeição. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ter, para calcular, como eu não estou com os dados aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, para calcular a média, bem, vamos fazer o seguinte, a tabela só tem os dados aqui, eu tenho que calcular as medidas de posição. Então eu vou fazer o seguinte, vamos ter que fazer uma tabela, eu tenho o valor para o x, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer x f, tá? Igual a x vezes f. Pronto, x vezes f. Então agora aqui, ó, fazendo novamente tabela igual a c tabela xf. Pronto. Então agora para fazer a média, basta simplesmente agora pegar, fazer a soma dos valores de cada... eu preciso dos pontos médios, né? Não é bem isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu cometi um erro aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou fazer tabela, eu vou extrair essa última coluna aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, fazer menos... Essa coluna 1, 2, 3, 4, 5 é a quinta coluna, então fazer menos 5, que ele vai tirar a última coluna de lá. Ué? Meu Deus do céu, saiu errado. Vou ter que fazer outra vez lá. O bom é que eu posso estar... Pronto. Só um pouquinho, pessoal. O bom é que eu posso dar uma seta para cima e voltar os comandos que eu digitei, né? Tá, eu posso... não preciso ficar... Caso eu tenha um erro, algum erro, posso fazer assim. Pronto, agora eu estou com aquela tabela original. Na verdade, eu tenho que criar o vetor x, né? Que é o ponto médio, né? Quero ver o que tinha feito antes na... Eu vou criar o vetor x, que são os pontos médios de cada classe. Então é 3, 5, 7, 9, 11. Tá? Então aqui vai ser aqui tabela, data frame, tabela, x, pronto. Tabela, pronto, tá aí. Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou chamar uma outra coluna, xf,
Daí vou fazer o produto. Aqui vai ser meio complicado se eu... Não vai ser não. Eu vou fazer x vezes f. Pronto. Isso, eu tenho todos os valores multiplicados, né? 2, 3, 5, ali 5, beleza. Daí faz tabela, data frame, tabela, pronto, tabela, beleza. Tá, que são... Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Ah, meu saco. Meu Deus do céu. Ué. 1, 2, 3, 4. Não tá dando certo, cara. Agora sim. Eu vou ter que... Não, saco. Oh, não, hoje tá, né? Putz, saco. Aí. Tá. Isso. Das porcentagens, agora sim. É isso. Valor médio. Então aqui, ó, para calcular a média, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer média igual a soma de x vezes f dividido pela soma das frequências absolutas. Pronto, tá aí a média. Tá? Então o que eu fiz aqui? Com esse comando aqui, eu peguei e multipliquei cada elemento da coluna F com os valores médios de cada elemento da classe, depois eu dividi. A mediana aqui seria aplicar a fórmula também. Vamos aplicar a fórmula para calcular a mediana, olhando para a tabela. Vamos pegar e identificar, então fazer 20 dividido por 2 dá 10. Olha aqui, essa aqui é a terceira classe, a classe que contém a mediana. Então eu vou pegar 6, que é o valor o mínimo. Daí vou pegar 20 sobre 2, que está 10, menos a soma das frequências anteriores à classe que contém a mediana, que está 6. Daí multiplicar pela amplitude, que é 2, e dividir pela frequência absoluta, que é 7. Pronto. Mediana. Pronto, tem a mediana aqui. A moda, vamos aplicar a fórmula também, olhando para a tabela da frequência acumulada. Então aqui eu vou pegar a classe modal, é a terceira classe. Então o limite inferior dessa classe é 6, mais a diferença aqui de 7 com 4, né, da frequência que contém a mediana com a sua anterior, dá 3. Divide aqui, dá 3. Mais ou menos aquilo que eu fiz no Excel, tá? É aquilo que eu fiz no Excel. Pronto, são os mesmos valores que eu encontrei lá, 7,5, 7,1 e 7.
São os valores da média, mediana e moda, tá? Para calcular a variância também vou ter que aplicar a fórmula. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vou ter que fazer a soma, né? A soma do seguinte, eu vou pegar os pontos médios menos 7,2 elevar ao quadrado, né? E pegar essa soma toda e dividir por 19. Isso aqui vai me dar a variância. Bem, o desvio padrão você faz a raiz. Aqui a raiz é CQRT. Então digite variância e você tem aqui o desvio padrão, tá? A mesma forma que eu fiz lá no Excel, eu fiz aqui no R. O que acontece é o seguinte, que você pode se bater um pouco, porque aqui no R você está trabalhando com funções, tá? Então é um pouquinho complicado, mas com a prática você chega lá. Bem, para fazer o histograma aqui é bem simples também, tá? Eu vou fazer o seguinte, só que para fazer o histograma aqui no R, eu vou precisar dos dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, como eu não tenho os dados brutos, eu tenho só os dados tabelados aqui, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar valores aproximados. Então aqui, para esse intervalo, eu vou usar o valor 3. Então 3, eu vou repetir quantas vezes? 2 vezes. Esse valor médio aqui, o 5, eu vou repetir quantas vezes? 4 vezes. Esse valor aqui, o 7, eu vou repetir quantas vezes o 7 aqui? 7 vezes. Esse valor aqui, que é o 9, vou repetir quantas vezes? 4 vezes. Tá? Então tá aqui. Tá? Então se a gente pegar aqui, eu vou ter 17 dados, né? Deixa eu ver só a soma do F. Tinha que estar 20. Então eu digitei alguma coisa que eu não tinha digitado antes. Tá? Vou fazer outra vez. Tabela. Vou fazer os dados aqui. Então aqui vai ser repetido. 3, 2, 5, 4. Depois 7, 7. 7 e 7. Depois 9. Ah, tá. 9, 4. Eu esqueci do 11. 11 e 2. Não. É 2 e 11. Não, eu quero que... 3, 2. 5, 4. 7, 7. 9, 4 e finalmente 11 e 2. Esqueci de 1. 3, 2. 5, 4, 7, 7. 9, 4. 11. 11, 3. Então você faz o seguinte, ó. Eu esqueci de um elemento. Dados. Tá, eu faço aqui C, dados. E mais um elemento que eu esqueci, que é o 11. Agora. Pronto, deu 20. É o que estava na amostra lá. Bem, agora vamos fazer o histograma. Então eu vou fazer o histograma. Antes disso, eu vou fazer as classes aqui. Então eu vou pegar, chamar TPRK, né? Vou fazer a sequência. O limite inferior é 2. O último elemento é 2. E aqui é de 2 em 2. Pronto. 2, 4. Tá, agora tá para fazer. Dados
É um título... Ah, não vou colocar título. Não, coloca lá histograma. Histograma. Colocar uma cor para o meu histograma. Gray. São os parâmetros aqui, né? Aqui é o Steel Blue. Depois colocar um X-Lab, que são as classes. E colocar um Y-Lab, que é... Pessoal, se vocês virem uma música doida da minha vizinha que tá aí, gosta de música sertaneja, que tá aí fazendo, tá, pessoal? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu tô quase no final desse vídeo aqui. Então vamos lá. Esse aqui, ó, esse aqui é o nosso histograma. Então, o mesmo histograma que a gente faz lá no Excel, a gente pode fazer aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. É o nosso histograma feito no R. Eu não tinha feito no Excel, vou fazer daqui a pouco. Então aqui é tudo por comando, tá? Então é tranquilo fazer aqui também. Então aqui, tá? E esse negócio é por função, então você tem que saber os argumentos, tá? Então você vai errar bastante no começo, mas isso aí, é só a prática que vai levando à perfeição. Então tá aí, tá feito o histograma aqui, ó, bonitinho, ó, com os intervalos. Então, ó, entre 2 deu a frequência de 2, de 4 a 6 eu tenho 4 elementos na minha amostra que estão entre 4 e 6, eu tenho 7 elementos na minha amostra que estão 6 e 8, então legalzinho, estou bem simétrico esse histograma aí, tá ok? Então agora vamos lá no R, vamos fazer o histograma então, para a gente só finalizar essa apresentação. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer o histograma aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, que eu posso fazer assim, tá aí, depois eu vou pegar os pontos médios aqui, tá, eu vou copiar aqui, eu vou colar aqui, isso. Só vou acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Vocês já vão saber por que eu estou acrescentando esses zeros, tá? Aqui é o seguinte agora. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o histograma aqui. Então você vai aqui em inserir. Aqui em colunas. Está selecionado. Ainda não temos um histograma, porque está tudo separado aqui essas colunas. Então você vai aqui em layout. E selecione aqui colunas justapostas, está aqui. Bem, aqui você pode fazer como você quer, colocar título no eixo vertical, no eixo horizontal, colocar título para gráfico, isso aí você faz. Ó, algo importante só que eu quero salientar aqui, né? Automaticamente ele vai colocar aqui no eixo horizontal de 1 até 7. Então, para você mudar, você vai fazer o seguinte, você clica aqui com o botão esquerdo do mouse, você vai lá em selecionar dados, daí você seleciona aqui em editar, daí você seleciona aqui e tá um ok, que ele automaticamente muda, tá um ok aqui, pronto, ó, agora tá certinho o nosso histograma, o mesmo histograma que a gente fez lá no R, a gente fez aqui. Então você pode estar utilizando tanto o R como o Excel aí para fazer. Então só queria mostrar aí sobre o Excel e o R. Então por essa videoaula é isso, pessoal. Então por essa videoaula é isso, tá? Então a gente fez tudo, a gente calculou as medidas de exposição, dispersão, utilizando tanto o R como, tá? Eu só me perdi um pouco no R, mas é assim mesmo. Então quanto mais você praticar o R, melhor você estará, tá? Com relação ao uso dos parâmetros para cada função, conhecendo todas as funções, tá? E o R, ele é uma ferramenta uma grande ferramenta que permite fazer análises até mais complexas, mais profundas que aquelas que foi feita aqui nesta videoaula. Então, ó, para baixar o R gratuitamente está aqui, esse é o endereço, tá?
Então, depois quem tiver interesse vai lá, baixa, é gratuito e a instalação é bem simples. Então, por essa videoaula é isso, pessoal. Agradeço a visualização de vocês. Dê um like, tá? E aguardo vocês na próxima aula. Então, até mais. Aê, porra. Aí.